Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Meu nome é André e eu faço você muito bem-vindo a esse episódio especial, onde hoje vamos fazer um breve estudo de Jacó 5, seguindo aí a programação do estudo do Vem e Segue-me dessa semana, em que teremos Jacó 5, 6 e 7. Vamos então hoje tirar algumas lições de Jacó 5. Esse capítulo é o maior capítulo do livro de Mórmon, tem 77 versículos, e é um capítulo muito especial, né, com muitos ensinamentos, muitas lições. Ele é uma alegoria, né, a alegoria das oliveiras, e é um capítulo que, por si só, ele comprova que realmente o livro de Mórmon não poderia ter sido escrito por homens, quanto mais por um jovem com pouca instrução dos Estados Unidos, um jovem que não tinha instrução formal e que através dele chegou até nós esse capítulo tão especial de Jacó 5. Então estou muito animado. Nós vamos primeiramente ouvir na íntegra esse capítulo, tá? Ele é bem longo, né? É o maior capítulo. Eu vou deixar a opção embaixo para você, se você quiser pular a leitura do capítulo e direto para os comentários, você pode fazer isso, ou você pode ouvir aí na íntegra a leitura de Jacó 5, tá bom? Ele tem muitas e muitas lições, tá? Como eu disse já em outros episódios, né? A minha intenção não é fazer uma cobertura completa de cada capítulo, todas as referências, todos os pontos doutrinários, históricos, todos os simbolismos que cada capítulo tem, porque isso exigiria muito mais tempo e também conhecimento para fazer toda essa cobertura. Então eu escolhi alguns pontos especiais. No capítulo de hoje nós vamos falar sobre o poder das raízes espirituais. Então aqui nós temos muitas lições para tirar desse capítulo 5, mas eu decidi fazer um estudo focado sobre raízes espirituais e como que eu e você podemos aplicar esses princípios, essas verdades na nossa vida, como podemos fortalecer nossas raízes espirituais e qual é a importância de ter raízes espirituais fortes, bem estabelecidas, bem estruturadas, para que a árvore como um todo ela consiga estar em boas condições e até poder gerar bons frutos. Então essa é uma lição muito importante que nós vamos tirar sobre raízes espirituais, estudando hoje aqui Jacó 5, tá bom? Vamos agora ouvir a narração do capítulo na íntegra e logo após eu retorno então com alguns comentários e lições de Jacó 5. Capítulo 5. Jacó cita Zenos com referência à alegoria das oliveiras boas e das oliveiras bravas. Elas simbolizam Israel e os gentios. A dispersão e a coligação de Israel são prefiguradas. Alusões feitas aos nefitas e lamanitas e a toda a casa de Israel. Os gentios serão enxertados em Israel. No final, a vinha será queimada. Aproximadamente 544 a 421 a.C. Eis que, meus irmãos, não vos lembrais de haverdes lido as palavras do profeta Zenos à casa de Israel, quando disse: Ouve, ó casa de Israel, e escuta minhas palavras, palavras de um profeta do Senhor. Pois eis que assim diz o Senhor: Comparar-te-ei, ó casa de Israel, a uma boa oliveira que um homem cultivou em sua vinha, e ela cresceu e envelheceu e começou a definhar. E aconteceu que o dono da vinha viu que a sua oliveira começava a definhar. E ele disse: Podá-la-ei e cavarei ao seu redor, e cuidarei dela, para que talvez brotem novos e tenros ramos, e ela não morra. E aconteceu que a podou, e cavou ao seu redor, e cuidou dela, de acordo com sua palavra. E aconteceu que, passados muitos dias, começaram a brotar ramos pequenos, novos e tenros, mas eis que sua copa começou a morrer. E aconteceu que o dono da vinha viu isto e disse a seu servo: Sentiria perder esta árvore. Portanto arranca os ramos de uma oliveira brava e traze-mos aqui, e arrancaremos os ramos principais que estão começando a secar, e lançá-los-emos no fogo para que sejam queimados. E eis que, diz o Senhor da vinha, tirarei muitos destes ramos novos e tenros, e enxertá-los-ei onde me agradar. E mesmo que a raiz desta árvore morra,
poderei conservar o seu fruto para mim. Portanto, tomarei estes ramos novos e tenros e enxertá-los-ei onde me agradar. Tira os ramos da oliveira brava e enxerta-os no lugar deles. E os que eu arranquei, lançarei no fogo e queimarei, para que não obstruam o terreno de minha vinha. E aconteceu que o servo do senhor da vinha agiu de acordo com a palavra do senhor da vinha e enxertou os ramos da oliveira brava. E o senhor da vinha fez com que se cavasse ao redor dela e que fosse podada e cuidada, dizendo a seu servo: sentiria perder esta árvore. Portanto fiz isto para ver se posso conservar as suas raízes, a fim de que não morram e eu as conserve para mim. Portanto vai, vigia a árvore e cuida dela, segundo minhas palavras. E estes ramos colocarei na parte mais baixa de minha vinha onde me agradar. A ti não importa, e assim faço para poder conservar para mim os ramos naturais da árvore, e também a fim de guardar os frutos para mim, para a estação, porque sentiria perder esta árvore e seus frutos. E aconteceu que o senhor da vinha foi esconder os ramos naturais da boa oliveira nas partes mais baixas da vinha, alguns numa parte, outros noutra, de acordo com o seu prazer e vontade. E aconteceu que se passou muito tempo, e o senhor da vinha disse a seu servo: vem, vamos à vinha para trabalhar nela. E aconteceu que o senhor da vinha e também o servo desceram à vinha para trabalhar. E aconteceu que o servo disse a seu amo: olha aqui, vê a árvore. E aconteceu que o senhor da vinha olhou e viu a árvore na qual haviam sido enxertados os ramos da oliveira brava. E ela havia brotado e começara a dar frutos. E ele viu que eram bons e seus frutos eram semelhantes aos frutos naturais. E ele disse ao servo: eis que os ramos da árvore brava absorveram a umidade da sua raiz, de modo que a sua raiz produziu muita força. E por causa da grande força da raiz, os ramos bravos produziram frutos bons. Ora, se não tivéssemos enxertado estes ramos, a árvore teria morrido. E agora eis que conservarei muitos frutos dos que a árvore produziu, e guardarei os seus frutos para mim, para a estação. E aconteceu que o senhor da vinha disse ao servo: vem, vamos à parte mais baixa da vinha, para ver se os ramos naturais também deram muitos frutos, a fim de que eu possa guardá-los para mim, para a estação. E aconteceu que foram ao lugar onde o amo havia escondido os ramos naturais da árvore, e ele disse ao servo: vê estes. E ele viu que o primeiro dera muitos frutos, e viu também que eram bons. E disse ao servo: tira os frutos e guarda-os para a estação, a fim de que eu os preserve para mim. Pois eis que, disse ele, eu tenho cuidado dela todo este tempo, e ela produziu muitos frutos. E aconteceu que o servo disse a seu amo: como vieste plantar aqui esta árvore ou este ramo da árvore? Pois eis que este era o pedaço mais improdutivo de toda a terra de tua vinha. E o senhor da vinha disse-lhe: não me des conselhos. Eu sabia que era um pedaço de terra improdutivo. Por isso disse-te que tratei da árvore todo este tempo, e vês que produziu muitos frutos. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo: olha aqui, vê que também plantei outro ramo da árvore, e tu sabes que este pedaço de terra era mais improdutivo que o primeiro. Mas olha a árvore. Tratei dela todo este tempo, e ela produziu muitos frutos. Ajunta-os, portanto, e guarda-os para a estação, a fim de que eu os preserve para mim. E aconteceu que o senhor da vinha tornou a dizer a seu servo: olha aqui, e vê também um outro ramo que plantei, eis que também tratei dele e produziu frutos. E disse ao servo: olha aqui e vê o último. Eis que este eu plantei num pedaço de terra fértil. E cuidei dele durante todo este tempo, e somente uma parte da árvore produziu frutos bons. E a outra parte da árvore produziu frutos bravos. Eis que eu tratei desta árvore como das outras. E aconteceu que o senhor da vinha disse ao servo: arranca os ramos que não produziram bons frutos e lança-os no fogo. Mas eis que o servo lhe disse: podemo-la e cavemos ao redor dela, e cuidemos dela um pouco mais, para que talvez produza bons frutos para ti, a fim de que possas guardá-los para a estação. E aconteceu que o senhor da vinha e o servo do senhor da vinha cuidaram de todos os frutos da vinha. E aconteceu que se passou muito tempo, e o senhor da vinha disse a seu servo: vem,
desçamos à vinha para tornarmos a trabalhar na vinha. Pois eis que o tempo se aproxima, e o fim logo virá. Portanto, devo guardar frutos para mim para a estação. E aconteceu que o senhor da vinha e o servo desceram à vinha e foram até a árvore da qual haviam tirado os ramos naturais e onde haviam enxertado os ramos bravos. E eis que toda a espécie de frutos sobrecarregavam a árvore. E aconteceu que o senhor da vinha provou dos frutos, cada tipo segundo seu número. E o senhor da vinha disse: Eis que durante todo este tempo cuidamos desta árvore e guardei para mim muitos frutos para a estação. Mas eis que, desta vez, produziu muitos frutos, e nenhum deles é bom. E eis que há toda a espécie de frutos maus, e de nada me servem, apesar de todo o nosso trabalho. E agora sentiria perder esta árvore. E o senhor da vinha disse ao servo: Que faremos por esta árvore, a fim de novamente guardar seus frutos bons para mim? E o servo disse a seu amo: Olha, por teres enxertado ramos da oliveira brava, eles nutriram as raízes, de modo que estão vivas e não morreram. Vês, portanto, que ainda estão boas. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo: De nada me serve a árvore, e suas raízes de nada me servem, enquanto produzir frutos maus. Não obstante, sei que suas raízes estão boas, e, para um propósito meu, preservei-as. E por causa de sua grande força, elas produziram até aqui, dos ramos bravos, bons frutos. Mas eis que os ramos bravos cresceram, e superaram as raízes da árvore. E por haverem os ramos bravos sobrepujado as raízes, ela produziu muitos frutos maus. E porque produziu muitos frutos maus, vês que começou a morrer, e logo estará madura, podendo ser lançada no fogo, a menos que façamos algo para preservá-la. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo: Desçamos às partes mais baixas da vinha, para ver se os ramos naturais também produziram frutos maus. E aconteceu que desceram às partes mais baixas da vinha. E aconteceu que viram que os frutos dos ramos naturais também se haviam corrompido. Sim, o primeiro e o segundo e também o último, e todos se haviam corrompido. E os frutos bravos do último haviam sobrepujado a parte da árvore que produzira frutos bons, tanto assim que o ramo havia secado e morrido. E aconteceu que o senhor da vinha chorou e disse ao servo: Que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? Eis que eu sabia que todos os frutos da vinha, exceto estes, se haviam corrompido. E agora estes, que produziam bons frutos, também se corromperam. E agora todas as árvores de minha vinha não servem para nada, a não ser para serem cortadas e lançadas no fogo. E eis que esta última, cujo ramo secou, foi por mim plantada num pedaço de terra fértil. Sim, aquele que para mim era melhor do que todas as outras partes do terreno de minha vinha. E tu viste que também cortei o que obstruía este pedaço de terra, a fim de plantar esta árvore em seu lugar. E tu viste que uma parte dela produziu bons frutos, e uma parte dela produziu frutos bravos. E por não ter eu arrancado seus ramos, e não os ter lançado no fogo, eis que superaram o ramo bom, de modo que ele secou. E agora eis que, apesar de todo o cuidado que tivemos com a minha vinha, as suas árvores corromperam-se, de modo que não produzem bons frutos. E estas eu tinha esperança de conservar, a fim de guardar seus frutos para mim, para a estação. Mas eis que elas se tornaram como a oliveira brava, e não servem para coisa alguma, a não ser para serem cortadas e lançadas no fogo, e sinto perdê-las. O que mais, porém, poderia eu ter feito na minha vinha? Por acaso deixou minha mão de cuidar dela? Não, eu cuidei dela e cavei ao seu redor, e podei-a e adubei-a, e estendi a mão quase todo o dia e o fim se aproxima. E sinto cortar todas as árvores de minha vinha e lançá-las no fogo, para que sejam queimadas. Quem é que corrompeu a minha vinha? E aconteceu que o servo disse a seu amo: Não será a altura da tua vinha? Não terão os ramos superado as raízes que são boas? E porque os ramos superaram as raízes, eis que eles cresceram mais depressa do que a força das raízes, tomando força para si mesmos. Eis que, digo eu, não será esta a causa de se haverem corrompido as árvores de tua vinha? E aconteceu que o senhor da vinha disse ao servo: Vamos, cortemos as árvores da vinha e lancemo-las no fogo,
para que não obstruam o terreno de minha vinha, porque fiz o que pude. Que mais poderia eu ter feito pela minha vinha? Mas eis que o servo disse ao senhor da vinha: poupa-a um pouco mais. E o senhor disse: sim, poupa-la-ei um pouco mais, porque sentiria perder as árvores de minha vinha. Portanto, tomemos os ramos destas que plantei nas partes mais baixas da minha vinha, e enxertemo-los na árvore da qual procederam. E arranquemos da árvore os ramos que dão os frutos mais amargos, e enxertemos em seu lugar os ramos naturais da árvore. E isso eu farei para que a árvore não morra, a fim de, talvez, preservar para mim suas raízes, para um propósito meu. E eis que as raízes dos ramos naturais da árvore, que plantei onde me agradou, ainda estão vivas. Portanto, para que eu as preserve também para um propósito meu, tomarei ramos desta árvore, e enxertá-los-ei nelas. Sim, enxertarei nelas os ramos da árvore original, para que também eu preserve as raízes para mim, a fim de que, quando estiverem bastante fortes, produzam talvez bons frutos para mim, e eu ainda tenha glória no fruto de minha vinha. E aconteceu que eles tiraram da árvore natural, que se tornara brava, e enxertaram nas árvores naturais, que também se haviam tornado bravas. E eles também tiraram das árvores naturais, que se haviam tornado bravas, e enxertaram na sua árvore original. E o senhor da vinha disse ao servo: não arranques os ramos bravos das árvores, a não ser os que são muito amargos, e nelas enxertarás conforme eu disse. E cuidaremos novamente das árvores da vinha, e podaremos seus ramos, e arrancaremos das árvores os ramos amadurecidos, e que devem morrer, e lançá-los-emos no fogo. E assim faço para que as raízes talvez se fortaleçam por causa de sua boa qualidade, e para que, trocando os ramos, os bons possam sobrepujar os maus. E porque conservei os ramos naturais e suas raízes, e voltei a enxertar os ramos naturais em sua árvore original, e conservei as raízes da árvore original, para que as árvores de minha vinha talvez tornassem a produzir bons frutos, e para que eu voltasse a regozijar-me com o fruto de minha vinha, e talvez regozijar-me muito por ter preservado as raízes e os ramos do primeiro fruto. Vai, pois, e chama servos, para que trabalhemos diligentemente, com todo o afinco, na vinha, a fim de prepararmos o meio pelo qual eu volte a obter o fruto natural que é bom e mais precioso do que qualquer outro fruto. Portanto, vamos trabalhar esta última vez, com todo o afinco, pois eis que se aproxima o fim, e será esta a última vez que podarei minha vinha. Enxertai os ramos, começai pelos últimos para que sejam os primeiros, e para que os primeiros sejam os últimos, e cavai ao redor das árvores, tanto velhas como novas, as primeiras e as últimas e as primeiras, para que todas voltem a ser tratadas pela última vez. Portanto, cavai ao redor delas, e podai-as e adubai-as novamente, pela última vez, porque o fim se aproxima. E se estes últimos enxertos se desenvolverem e produzirem o fruto natural, então preparareis o caminho para eles, a fim de que cresçam. E à medida que começarem a crescer, tirareis os ramos que produzirem frutos amargos, segundo a força e o tamanho dos bons. E não tirareis os maus todos de uma vez, para que as raízes não se tornem fortes demais para o enxerto, e o seu enxerto morra, e eu perca as árvores de minha vinha. Porque sentiria perder as árvores de minha vinha. Portanto, tirareis os maus, à medida que os bons forem crescendo, para que a raiz e a copa tenham a mesma força, até que os bons sobrepujem os maus, e os maus sejam cortados e lançados no fogo, para que não obstruam o terreno de minha vinha, e assim varrerei os maus de minha vinha. E os ramos da árvore natural tornarei a enxertar na árvore natural. E os ramos da árvore natural enxertarei nos ramos naturais da árvore. E assim tornarei a juntá-los, para que produzam o fruto natural, e eles serão um, e os maus serão atirados fora. Sim, fora de toda a terra de minha vinha. Pois eis que somente esta vez podarei a minha vinha. E aconteceu que o senhor da vinha enviou seu servo, e o servo fez como lhe ordenara o senhor, e trouxe outros servos, e eram poucos. E o senhor da vinha disse-lhes: Ide trabalhar na vinha com todo o afinco, pois eis que esta é a última vez que trato de minha vinha.
porque o fim está próximo e o tempo rapidamente se aproxima. E se trabalhardes comigo com afinco, tereis alegria no fruto que guardarei para mim, para o tempo que logo virá. E aconteceu que os servos foram e trabalharam com todo o afinco. E o senhor da vinha também trabalhou com eles. E obedeceram aos mandamentos do senhor da vinha em todas as coisas. E a vinha voltou a produzir o fruto natural. E os ramos naturais começaram a crescer e a desenvolver-se muito. E os ramos bravos começaram a ser arrancados e lançados fora. E conservaram igualdade de força entre a raiz e a copa das árvores. E assim trabalharam com toda a diligência, segundo os mandamentos do senhor da vinha, até os maus serem lançados para fora da vinha, e o Senhor ter preservado para si as árvores que se haviam tornado novamente fruto natural. E tornaram-se como um corpo, e os frutos eram iguais. E o Senhor da vinha conservara para si o fruto natural, que lhe fora muito precioso desde o começo. E aconteceu que quando o Senhor da vinha viu que seu fruto era bom, e que sua vinha não estava mais corrompida, chamou seus servos e disse-lhes: Eis que pela última vez cuidamos de minha vinha, e vedes que procedi de acordo com a minha vontade, e conservei o fruto natural, que é bom, assim como o era no princípio. E benditos sois vós, pois por terdes sido diligentes ao trabalhar comigo na minha vinha, e por terdes guardado os meus mandamentos, e tornado a trazer-me o fruto natural, de modo que não está mais corrompida a minha vinha, e o mal foi lançado fora, eis que vos regozijareis comigo por causa do fruto de minha vinha. Pois eis que por um longo tempo guardarei para mim o fruto de minha vinha, para a estação que se aproxima rapidamente. E pela última vez cuidei de minha vinha, e podei-a, e cavei ao redor dela e adubei-a. Portanto guardarei de seu fruto para mim, por muito tempo, de acordo com o que eu disse. E quando chegar o tempo em que os frutos maus tornarem a aparecer em minha vinha, então farei reunir os bons e os maus. E os bons guardarei para mim, e os maus lançarei no seu próprio lugar. E então virá o tempo e o fim, e farei com que minha vinha seja queimada com fogo. Então, nesse capítulo, ele traz aí a referência a um senhor da vinha, ao senhor que tinha uma vinha, e a um servo da vinha que era o seu auxiliar. E conta todo o processo ali, em várias etapas, né, em que ele cultivou a sua vinha, teve momentos em que a sua vinha deu frutos bons, teve um momento que deu frutos maus. Quais foram os procedimentos, qual forma que o senhor da vinha e o servo da vinha trabalhavam, né? Lá no final do capítulo fala que o senhor da vinha tinha mais servos, né? Que todos vieram e trabalharam juntos. E no final a história é feliz, né? Porque no final a vinha ela é restaurada, ela fica em plenas condições como o senhor da vinha queria desde o início. Então tem muitas lições para tirar aqui. O que me chamou muito a atenção foi 3 pontos específicos, tá? Que nós podemos identificar em todo o capítulo, especialmente se tratando de uma vinha, se tratando do plantio de uma árvore, do cultivo e também dos frutos que essa árvore ela era aguardado, esperado que ela desse. Então me chamou a atenção 3 pontos em especial. Primeiro, as raízes, os ramos e os frutos. A correlação que existe entre essas 3 coisas, as raízes, os ramos e os frutos. E hoje, como eu já falei anteriormente na introdução, eu vou falar especificamente das raízes, mas com certeza daria para fazer um estudo só sobre os ramos, daria para fazer um estudo só sobre os frutos. Mas, aliás, os frutos, eles são o resultado esperado. O fruto é aquilo que se espera. É o resultado de uma árvore que está em boas ou em más condições. Se a árvore está em boas condições, é natural que os frutos sejam bons. Se a árvore não está em boas condições, é natural que os frutos não sejam bons. E aqui nós podemos entender toda a correlação que existe entre as raízes e depois os ramos, para que então os frutos possam ser determinados por isso. Se as raízes não estiverem em boas condições, não vai ter bons frutos.
Se as ramos não estiverem em boas condições, não vai ter bons frutos. E se os ramos e as raízes não estiverem bons, não vai ter bons frutos. É muito interessante essa correlação e entender e procurar aplicar na nossa vida. Todos nós seremos um dia levados a julgamento. E o que será julgado? Como que será o nosso julgamento? Algo que é certo já do nosso julgamento é que nós seremos julgados pelos nossos frutos, ou seja, aquilo que nós produzimos. E os frutos, eles são um resultado natural daquilo que nós escolhemos semear ou plantar ou cultivar. Ou seja, os frutos no final da nossa vida, aquilo pelo qual nós seremos julgados, serão o resultado das nossas raízes e dos troncos. Então, as raízes e os troncos. Quais seriam as principais diferenças entre raízes e troncos? A raiz é a parte que fica debaixo da terra, é a parte que ninguém vê, mas a raiz, ela é tão importante quanto os troncos. Uma árvore não existe se não tiver raiz. Uma árvore, ela o seu tamanho, a parte que nós podemos ver acima da terra, ela é sempre proporcional ao tamanho que há por baixo da terra, o tamanho das suas raízes, as ramificações. A força das raízes de uma árvore determinam as forças de uma árvore. Se uma árvore não tiver raízes fortes, ela não vai poder crescer e dá muitos frutos. Ela pode talvez até crescer rapidamente, mas ao primeiro transtorno que ocorrer, o primeiro vento, o primeiro choque que ela tiver, ela vai cair, porque ela não tem uma estrutura por baixo dela que seja capaz de firmar ela, de tornar ela estável. Então, por isso que eu escolhi falar um pouco sobre as raízes, imaginando que nós pudéssemos ser as árvores, pudéssemos ser as oliveiras que o Senhor vai plantar e cultivar, o Senhor da vinha. Nós precisamos focar muito nas nossas raízes, muito nas raízes. Então existem raízes, ramos e frutos. Existe um perigo na nossa era atual que é dado muita ênfase aos frutos. E, de fato, os frutos, eles são a parte talvez mais importante, porque eles são o resultado de todo um cultivo e um cuidado que ocorreu. E muitas vezes, no mundo atual, com a internet especialmente, é muito focado nos frutos. O que isso quer dizer? As pessoas, elas focam muito no fruto que elas querem e elas trabalham em busca daquele fruto. Elas observam que ao seu redor, alguém que elas seguem na internet ou alguém próximo delas está dando frutos maravilhosos e elas começam a ficar decepcionadas, começam a ficar tristes, desanimadas porque elas não enxergam e não conseguem ter aqueles mesmos frutos. E elas vão lá e focam naquele fruto. Eu quero esse fruto, eu quero esse fruto, eu quero um fruto igual esse. E às vezes nessa ânsia de buscar, mostrar e ter um bom fruto, acabam buscando atalhos através de coisas erradas, atalhos através de querer trapacear, ou seja, porque elas estão tão focadas no fruto, porque elas viram que alguém da internet, alguém próximo delas, tem aquele fruto tão lindo que elas também gostariam de ter na sua vida, e elas fazem muitas vezes loucuras para ter esse fruto, e não tem problema nenhum querer ter um bom fruto. Só que o ponto que eu e você precisamos deixar muito claro, e uma grande lição aqui de Jacó 5, é que o nosso foco inicial não deve ser no fruto. Interessante, né? O nosso foco inicial não deve ser no fruto. O nosso foco inicial precisa ser nas raízes. Por quê? Por motivos óbvios. Se eu tiver boas raízes, eu terei bons ramos. E tendo bons ramos, eu terei naturalmente bons frutos. Agora, se eu focar diretamente no fruto e negligenciar os ramos, negligenciar as raízes ou pensar que eles não são assim tão importantes, eu estou seguindo o caminho contrário à natureza. Eu estou seguindo o caminho contrário àquilo que vai me dar bons frutos. Eu estou focando no lugar errado. Eu estou querendo direto o fruto. Eu quero fruto agora. Eu preciso do fruto agora. E às vezes não tenho uma paciência para cultivar as raízes, fortalecer as raízes, cultivar os ramos, fortalecer os ramos e depois, naturalmente, eu vou colher, eu vou ter os frutos. Então eu separei aqui nesse capítulo, ele vai ficar um episódio bem longo, né, pela leitura aí de todo o capítulo, mas eu separei 5 pontos
que nós podemos tirar lições específicas sobre raízes. É muito, muito, muito legal. Você vai gostar bastante. São 5 pontos, baseado tudo em Jacó, com referência nos versículos aqui de Jacó 5, tá bom? Para nós fazer um estudo voltado para esse capítulo. Então eu separei 5 pontos, 5 lições sobre raízes que nós encontramos nesse capítulo, que vão ajudar eu e você a focar naquilo que deve ser focado, que é focar nas nossas raízes, como cuidar, como cultivar, como proteger, como fortalecer as nossas raízes. E fazendo isso, eu posso garantir para você que se nós cultivarmos e focarmos nas nossas raízes, naturalmente teremos bons ramos, colheremos bons frutos. Quando será? Depende muito. Existem frutos que colheremos com questão de meses e anos. Existem frutos que colheremos apenas no futuro, talvez depois de rompermos novamente o véu da morte. Mas uma coisa é certa, se cultivarmos bem das raízes e dos ramos, naturalmente teremos bons frutos, frutos talvez até da vida eterna na nossa vida. Tá bom? Vamos lá então? Vamos iniciar agora com essas 5 lições que podemos tirar de Jacó 5 sobre como fortalecer as raízes espirituais na nossa vida. Então, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar está no versículo 18. Jacó 5,18 diz assim: E ele disse ao servo, eis que os ramos da árvore brava absorveram a umidade da sua raiz, de modo que a sua raiz produziu muita força, e por causa da grande força da raiz, os ramos bravos produziram frutos bons. Então aqui a primeira lição sobre raiz é que quando a raiz ela é forte, ela faz com que inclusive ramos bravos produzam frutos bons. Então, o que vai determinar se os frutos serão bons, o fator determinante é a força das raízes. Por isso é muito importante fortalecer as nossas raízes, porque ao fortalecer nossas raízes, inclusive se tiver ramos bravos, esses ramos bravos ainda assim produzirão frutos bons por causa da força da raiz. E seguindo adiante sobre esse mesmo tema, esse mesmo assunto, no versículo 36 nós lemos o seguinte, em Jacó 5. Não obstante, sei que suas raízes estão boas, e para um propósito meu preservarei. Por causa de sua grande força, elas produziram até aqui, dos ramos bravos, bons frutos. Então aqui reforça de novo o versículo anterior, que as raízes eram boas e fortes, e por causa da força, elas fizeram com que ramos bravos produzissem frutos bons. Lá no versículo 54, complementa esse assunto, diz assim: Eis que as raízes dos ramos naturais da árvore que plantei, onde me agradou, ainda estão vivas. Portanto, para que eu as preserve também para um propósito meu, tomarei os ramos dessa árvore e enxertá-los-ei nelas. Sim, enxertarei nelas os ramos da árvore original, para que também eu preserve as raízes para mim, a fim de que quando estiverem bastante fortes, produzam talvez bons frutos para mim, e eu ainda tenha glória no fruto de minha vinha. Então reforça e afirma, esse ensinamento de que raízes fortes produzem bons frutos. Então, o primeiro ponto que eu e você devemos focar na nossa vida é fortalecer nossas raízes espirituais. Lembrando que isso nem sempre é fácil e nem sempre é motivador, sabe por quê? Porque raízes são coisas que ninguém vê. Raízes, elas ficam debaixo da terra. Raízes, você não consegue ter uma visão clara se elas estão crescendo ou não. As raízes, elas não podem ser vistas, e talvez por não ser vistas, elas não são muito apreciadas. Você não pode ficar postando, compartilhando suas raízes, porque elas ficam abaixo da terra, onde ninguém consegue ver. E nós, naturalmente, gostamos mais quando dá para compartilhar, quando dá para mostrar. E as raízes, às vezes, dependendo da árvore, ficam muito tempo. O processo maior, ele acontece debaixo da terra, e por muito tempo, e ninguém consegue ver se aquilo realmente vai dar certo, se realmente aquilo vai dar resultado, mas as raízes, se elas estiverem crescendo
No momento certo surgirão os primeiros brotos, surgirão os primeiros ramos e a árvore um dia dará fruto. Então, o primeiro ponto, a primeira lição de Jacó 5 sobre raízes espirituais é que nós precisamos fortalecer nossas raízes no Evangelho. Precisamos fortalecer nossas raízes sobre a base correta, que é o Salvador Jesus Cristo. Como que estão as suas raízes espirituais? Você tem dado atenção mais às suas raízes ou aos ramos? Eu posso garantir que se você focar apenas nos frutos e nos ramos e não cuidar das suas raízes, você tende a ser uma árvore que quando a tempestade vier, quando os ventos soprarem, a sua árvore talvez caia, talvez não aguente. A turbulência não aguente o vendaval. Então foque nas suas raízes. Dê uma atenção especial para as suas raízes, a raiz do seu testemunho sobre a igreja, sobre o evangelho, sobre o livro de Mórmon, sobre o templo, sobre o sacerdócio, sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre a expiação que ele realizou. Que nós possamos fortalecer nossas raízes, porque aqui nós podemos aprender que raízes fortes produzem frutos bons, inclusive quando ramos não são bons, mas se a raiz é forte, ela faz com que inclusive ramos que não são bons produzam frutos bons. A segunda lição sobre raízes espirituais está aqui no versículo 35 de Jacó 5 e diz assim: E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo: De nada me serve a árvore e suas raízes, de nada me servem enquanto produzir frutos maus. Então, a primeira lição é sobre fortalecer e cuidar das nossas raízes espirituais. A segunda lição é sobre o cuidado que nós devemos ter de não cuidar sim de nossas raízes, mas não estar produzindo bons frutos, não está gerando o resultado que o Senhor espera. Lembra da parábola dos talentos? Né? Por que aquele servo ele foi de certa forma penalizado, né? Ele perdeu o talento que ele recebeu, porque ele não fez nada com aquilo que ele recebeu. Não era pela quantidade que ele tinha recebido, mas porque ele não fez nada com o que ele tinha. Então, da mesma forma sobre nossas raízes, nós podemos ter boas raízes, mas se eu tenho boas raízes, eu sou membro da igreja há muito tempo, eu tenho um testemunho, sim, eu tenho um testemunho firme, eu tenho uma fé, eu acredito, eu sei, mas simplesmente eu tenho isso e não faço nada, ou eu penso assim, não, mas eu já fiz bastante coisa no passado, hoje eu vou deixar para a geração mais nova fazer, eu já fiz. Olha, quando nós pensamos assim, nós estamos muito errados. Quem somos nós? O Senhor, o Salvador, ele serviu até o último momento na cruz, até o último momento. E quem somos nós para achar que já chegou nosso último momento e que já fizemos tudo o que poderíamos ter sido feito? Então, de nada adianta eu ter boas raízes se não produzir bons frutos. Está aqui, é a segunda lição de Jacó 5. Eu preciso produzir bons frutos. E não adianta nada eu ter uma boa raiz, eu ter um bom testemunho, eu ter tantas experiências e tudo mais, se hoje, o dia mais importante da sua vida, da minha vida, é hoje, não é ontem e nem amanhã. É hoje. Hoje é o dia, é o momento mais importante. Então, se hoje eu não estou produzindo bons frutos, tá errado. Não importa tudo que eu vivi ontem, não importa tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, as raízes que eu desenvolvi ontem, elas não importam se hoje eu não fizer nada, se hoje eu não produzir bons frutos, tá bom? Essa é a segunda lição de Jacó 5 sobre raízes espirituais. A terceira lição de Jacó 5 sobre raízes espirituais está no versículo 37 e diz assim: Mas eis que os ramos bravos cresceram e superaram as raízes da árvore, e por haverem os ramos bravos sobrepujado as raízes, ela produziu muitos frutos maus. Então é interessante, né? Aqui diz que os ramos, eles sobrepujaram as raízes. Lembra que eu falei antes que a raiz é a parte que fica debaixo, que não aparece, e ramos é a parte que fica em cima, a parte que aparece. Então, quando eu e você focamos muito em fazer apenas aquilo que aparece, o que os outros estão vendo, nós corremos esse risco. Os ramos, quando eles sobrepujam as raízes, quando eles superam as raízes da árvore, faz com que ela produza frutos maus. Os frutos não são bons.
Então, que grande lição que nós podemos tirar desse princípio. Será que o meu foco, será que o seu foco, o nosso foco não está muito apenas naquilo que aparece, naquilo que os outros veem? Será que eu não estou mais preocupado em fazer para que os outros vejam do que fazer pelo motivo certo? Será que o meu foco não está muito mais em aparentar, ou seja, de mostrar para os outros aquilo que eu sou, que eu faço, as minhas boas obras? Ou será que o meu foco está nas raízes? As raízes, como eu disse, não é algo motivador, porque as raízes ninguém vê. As raízes dá a impressão de que nada está acontecendo com aquela árvore, que ela não está progredindo, porque é algo que não pode ser visto. Os ramos é a parte que todo mundo vê, é a parte que fica na vitrine. Então, quando o meu foco está demais nos ramos, ou seja, eu estou focado muito em mostrar para os outros, em aparecer, em compartilhar aquilo que eu sou, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou especial, o quanto eu sou incrível. Quando o meu foco está mais nisso, aí o que acontece de acordo com Jacó 37, olha só. Os ramos superaram as raízes da árvore, e por haverem os ramos sobrepujado às raízes, ela produziu muitos frutos maus. E porque produziu muitos frutos maus, vê que começou a morrer, e logo estará madura, podendo ser lançada no fogo, a menos que façamos algo para preservá-la. Que lição incrível! Então, se eu permitir com que os ramos sobrepujem as raízes, ou seja, aquilo que aparenta ser, seja mais, esteja sempre mais destaque do que as minhas raízes, do que aquilo que realmente eu estou fazendo, aí eu estou correndo um grande perigo e um grande risco. E esse mesmo princípio a gente consegue acompanhar em Jacó 5,47. Vamos ver o que diz lá sobre esse princípio de não deixar com que os ramos sobrepujem as raízes? Olha só no versículo 47. O que mais, porém, poderia eu ter feito na minha vinha? Por acaso deixou a minha mão de cuidar dela? Aqui o senhor da vinha se questionando. Não, eu cuidei dela e cavei ao seu redor, e podei-a, e adubei-a, e estendi a mão quase todo dia. E o fim se aproxima, e sinto cortar todas as árvores de minha vinha e lançá-las ao fogo, para que sejam queimadas. Quem é que corrompeu a minha vinha? E aconteceu que o servo disse a seu amo: Não será a altura da tua vinha? Não terão os ramos superado as raízes, que são boas? E porque os ramos superaram as raízes, eis que eles cresceram mais depressa do que a força das raízes, tomando a força para si mesmos. A segunda lição sobre raízes. Tomando a força para si mesmos. E eis que digo eu: Não será esta a causa de se haverem corrompido as árvores de tua vinha? Olha que incrível isso. Então, quando os ramos, eles crescem mais rapidamente do que as raízes, naturalmente essa árvore ela se torna fraca e não produz bons frutos. Então, que eu e você possamos tomar cuidado para ver por que fazemos o que fazemos, por que eu faço o que eu faço, por que eu vou ao templo, por que eu vou à igreja, por que eu estudo as escrituras, por que eu sirvo no meu chamado, por que eu me mantenho na igreja, por quê? Se eu identificar que a resposta desse porquê de alguma forma é para aparentar algo para alguém, para mostrar para alguém que eu sou bom, que eu sou fiel, que eu sou um exemplo a ser seguido, que eu sou uma luz a ser seguida, se esse for o motivo, eu estou focado mais nos ramos do que nas raízes. E aqui tá certo, essa é a lição, é a terceira lição de Jacó 5 sobre raízes espirituais. Sempre que isso acontecer, eu estou fadado ao fracasso. Se o meu foco está naquilo que aparenta, naquilo que pode ser visto, mais do que nas raízes, eu estou correndo grande perigo. Porque eu estou focado em aparecer, em querer parecer bom, em ser visto, em ser glorificado, em ser admirado, muito mais do que no foco correto. E esse é um grande risco, é quando os ramos sobrepujam as raízes e então a árvore se torna fraca e os frutos não são bons. Essa é a terceira lição sobre raízes espirituais que podemos tirar aqui em Jacó 5.
A quarta lição sobre raízes espirituais que nós podemos tirar aqui em Jacó 5 está no versículo 60. E essa lição, olha só o que diz aqui. Vamos ler o versículo e depois tirar a lição. E por que conservei os ramos naturais e suas raízes, e voltei a enxertar os ramos naturais em sua árvore original, e conservei as raízes da árvore original, para que as árvores de minha vinha talvez tornassem a produzir bons frutos, para que eu voltasse a regozijar-me com o fruto de minha vinha, e talvez regozijar-me muito por ter preservado as raízes e os ramos do primeiro fruto. Então aqui fala sobre a importância de preservar as raízes. Lembra que eu falei lá na primeira lição? Fortalecer as raízes espirituais, nosso testemunho, nossa fé. E aqui fala sobre a importância de preservar essas raízes. Então nós devemos focar em fortalecer nossas raízes, aumentar nossas raízes, mas depois disso sempre estar atentos para preservar essas raízes. Como que eu tenho preservado a minha fé, o meu testemunho, a minha diligência, os meus convênios com o Senhor? Como que eu tenho preservado as minhas raízes? Como que eu tenho protegido as minhas raízes espirituais? Esteja sempre atento como você tem protegido, preservado as suas raízes espirituais, seu testemunho, a sua fé, tá bom? Esse é um ponto e uma lição muito importante sobre raízes espirituais. A quinta e última lição sobre raízes espirituais que nós podemos tirar aqui de Jacó 5 está no versículo 65 e 66 e diz assim: E à medida que começarem a crescer, tirareis os ramos que produziram frutos amargos, segundo a força e o tamanho dos bons, e não tirareis os maus todos de uma vez, para que as raízes não se tornem fortes demais para o enxerto, e o seu enxerto morra, e eu perca as árvores de minha vinha. Porque sentiria perder as árvores de minha vinha. Portanto, tirareis os maus à medida que os bons forem crescendo, para que a raiz e a copa tenham a mesma força, até que os bons sobrepujem os maus, e os maus sejam cortados e lançados no fogo, para que não obstruam o terreno de minha vinha, e assim varrerei os maus de minha vinha. Então aqui fala sobre a importância de haver um equilíbrio necessário entre as raízes e a copa de uma árvore. A copa é a parte que fica acima, compreende os ramos, os frutos, os galhos ali. Já a raiz é a parte que fica abaixo. Aqui fala da importância de haver um equilíbrio entre as raízes e a copa. Se as raízes forem muito fortes e os ramos forem mais fracos, talvez isso vai influenciar em se colher, se ter bons frutos. Da mesma forma, se os ramos forem muito grandes, mas as raízes forem pequenas, nós já vimos anteriormente que isso também vai ocasionar com que não se tenha bons frutos. E lá no versículo 73, complementa esse assunto e diz assim, E a vinha voltou a produzir o fruto natural, e os ramos naturais começaram a crescer e a desenvolver-se muito. E os bravos começaram a ser arrancados e lançados fora, e conservaram igualdade de força entre a raiz e a copa das árvores. Então aqui fala o mesmo princípio, que houve uma igualdade de força entre a raiz, que é a parte que não se vê, e a copa das árvores, que é a parte que se vê. Então é muito importante que haja esse equilíbrio entre a nossa vida, entre aquilo que não se vê com aquilo que vê. Se eu sou, na minha vida particular e secreta, algo diferente daquilo que eu sou na minha vida pública, se não há uma congruência entre essas duas partes, naturalmente significa que eu vou ter frutos que não vão ser tão bons. Eu preciso ser no escuro aquilo que eu sou no claro. Eu preciso ser aquilo que eu sou no particular, como eu sou no público. Se eu sou uma pessoa no particular, uma pessoa, e no público eu sou outra, especialmente de forma negativa, Se no particular eu sou uma pessoa que está fazendo coisas erradas, que tem um comportamento inadequado, e agora no público eu sou sempre fazendo o que é certo, eu sempre tenho um comportamento perfeito, cristão, como deve ser, agora no particular é totalmente ao contrário, é um exemplo desse princípio. As minhas raízes, elas não estão em congruência, elas não estão em igualdade de força com a copa
da árvore. Então é muito, muito importante esse princípio de haver uma igualdade entre as raízes e a copa. E aqui tem alguns termos importantes para nós ponderar, né? Qual é a importância dessa igualdade de força entre a copa e a raiz? Então tem algumas lições. Primeiro é um equilíbrio. Uma árvore com a copa pesada demais e desproporcionalmente grande em relação às raízes, corre o risco de tombar. É natural, né? Se for muito grande e a raiz for fraca, corre um risco natural de cair, de ter uma queda. As raízes são responsáveis por sustentar a árvore e fornecer água e nutrientes. Se a copa estiver muito pesada, pode desequilibrar a árvore e levá-la a cair. O segundo motivo da importância de haver uma igualdade entre a raiz e a copa da árvore é que é a saúde da árvore. Ao manter o equilíbrio entre a copa e as raízes, você promove a saúde da árvore. Raízes saudáveis garantem a absorção adequada de água e nutrientes do solo, enquanto uma copa equilibrada permite uma distribuição uniforme da luz solar, que é essencial para o processo de fotossíntese de uma planta. O terceiro ponto interessante que mostra a importância, a necessidade de haver um equilíbrio entre a raiz e a copa da árvore, entre aquilo que aparece com aquilo que não aparece, é a resistência a condições adversas. Árvores com raízes fortes têm maior resistência a condições climáticas adversas, como ventos fortes e tempestades. Raízes profundas e bem desenvolvidas ajudam a estabilizar a árvore e evitam que ela seja derrubada facilmente. O quarto ponto, da importância de haver um equilíbrio entre a raiz e a copa da árvore, ou seja, entre aquilo que não se vê com aquilo que se vê, é a longevidade. Manter o equilíbrio entre a copa e as raízes pode aumentar a longevidade da árvore. Uma árvore saudável e equilibrada é menos suscetível a doenças e danos, o que pode prolongar a sua vida. Quantas lições importantes desse princípio. A importância de haver um equilíbrio entre as raízes e a copa da árvore, entre aquilo que eu sou no meu particular, na minha vida pessoal, daquilo que eu sou no público, naquilo que eu sou com os outros, naquilo que eu aparento ser, com aquilo que eu realmente sou. Que lição importante! Essa foi a quinta lição sobre raízes espirituais. É a quinta e última lição sobre raízes espirituais que nós podemos tirar aqui em Jacó 5. E chegamos ao final desse episódio maravilhoso, né? Quantas lições importantes para tirar de Jacó 5, né? Apenas sobre raízes, né? Não falei sobre oliveiras, não falei sobre o trabalho do Senhor da vinha, não falei sobre a relação do Senhor da vinha com o seu servo, não falei sobre a forma de lidar quando as coisas não acontecem como nós planejamos no serviço do Senhor, porque isso vimos muito acontecer aqui em Jacó 5, né? Como que eles reagiram diante das dificuldades, como as coisas não saíram como eles planejaram, muitas e muitas outras coisas que nós poderíamos tratar aqui em Jacó 5. Eu escolhi tratar apenas de raízes espirituais, tá? E essas foram as 5 lições sobre raízes espirituais. Espero que você tenha gostado, me ajudou bastante a ponderar a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor, a minha fé, o meu testemunho, e espero que da mesma forma possam ajudar você. Essas 5 lições sobre as raízes espirituais, tá bom? Então, muito, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, por ter permanecido até aqui comigo. Espero que você continue aí assistindo, ouvindo outros episódios. O YouTube vai deixar aí 2 sugestões para você, se você tiver um tempinho agora e quiser continuar ouvindo, só clicar e escolher outro episódio para você continuar e nós continuamos por lá, tá bom? Se não, convido você a retornar em outro momento, convido você a se inscrever no canal para que você possa ser informado de novos episódios, a seguir também no Spotify, tá bom? Então, muito, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo precioso e que eu e você possamos fortalecer nossas raízes espirituais. Seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.